Estamos chegando na reta final de 2019, mas não apenas deste ano. É o final da década de 2010. A década que tivemos alguns bons e maus momentos em relação ao Botafogo. E nada melhor do que a partir de hoje aqui no canal do TF começarmos a fazer algumas coisas relacionadas à década. A primeira será montar uma seleção com os melhores do Botafogo neste período. E hoje vou apresentar os nomes e vocês, amigos que seguem o canal do TF, vão me ajudar a montar esta máquina do Botafogo, através aqui do YouTube e das demais redes sociais. Além disso, jornalistas vão ajudar nesta escolha. E no dia 31 de dezembro deste ano, aqui no meu canal, no vídeo do meio-dia, no Almoço com TF, irei trazer os melhores que vocês escolheram para montar a seleção do Botafogo desta década. Então, vamos aos nomes que eu selecionei. Eu quero saber ao final do vídeo, vocês aqui nos comentários, vocês montem as suas seleções, porque é um vídeo mais leve, mais descontraído depois dessa temporada pesada. Vamos relaxar um pouquinho a mente, que é o que vale. De imediato, eu peço que você já deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo no seu grupo do WhatsApp favorito. Mande para os seus amigos. Vamos lá, vamos ajudar essa seleção aqui, vamos montar os melhores do Botafogo nesta década. Conto com vocês. E além dos jogadores, durante a semana, nós teremos alguns top 5 com algo relacionado à década de 2010 também, porque tem muita coisa bacana que aconteceu no Botafogo, gols legais, jogos emocionantes. Vamos rememorar coisas positivas. Vamos parar um pouquinho de falar coisas negativas, né? As notícias não são pesadas, então vamos focar em coisas que, na minha opinião, são boas em relação ao nosso glorioso. Como que funcionará essa disputa? A galera aqui do YouTube, peso 1. Os membros do meu canal, a galera que tá no Apoia-se, também peso 1. Lá a galera do Apoia-se vai escolher a seleção, vai colocar lá quem eles querem como os representantes e terão peso 1 na escolha. A galera do Twitter também com peso 1, Instagram com peso 1 e jornalistas também com peso 1. Então, sem mais delongas, vamos aos nomes escolhidos. E os 3 goleiros escolhidos para a disputa do melhor goleiro da década do Botafogo são esses 3. Jefferson tomou conta da meta do Botafogo até a sua contusão. Após algumas incertezas, o Botafogo ficou ali sem goleiro porque não sabia quando Jefferson voltaria. Gatito Fernandes entrou no Botafogo. É o atual dono da camisa 1. E além do Renan, que era o reserva, começou no Botafogo ainda na década passada e terminou como um grande herói em uma disputa de pênaltis contra o Fluminense. Então os 3 escolhidos são esses aí que vocês estão vendo. Lateral direita. Os 3 escolhidos para a lateral direita são Lucas, que chegou a ser o dono da posição do Botafogo durante um bom tempo até se machucar. Edilson, que começou a aparecer mais no Botafogo após a contusão do lateral direito Lucas. E o Marcinho, que foi o único ao lado do Lucas. Lucas e Marcinho foram os únicos desta posição que foram convocados para a seleção brasileira. Então, esses são os 3 laterais. Votem aí qual que é o seu escolhido. E Vitor Luiz, que estava no Alvinegro desde 2016 e assumiu a titularidade no ano seguinte. Júlio César. Júlio César fez parte do título carioca de 2013 pelo Botafogo e foi o lateral titular na ida do Alvinegro para a Libertadores também naquele ano. Diogo Barbosa, que fez uma ótima temporada pelo Botafogo, que a temporada de 2016 foi um dos melhores laterais da competição. Você é amiguinho aqui do canal do TF, escolha o seu lateral favorito.
Zagueiros, eu fiz um critério bem técnico para a escolha. Sempre coloquei a posição onde esses jogadores atuaram na sua maior parte com a camisa do Botafogo. Se o cara jogou pelo lado direito, ele vai concorrer a uma vaga na seleção da década por esta posição. Então os 3 escolhidos como zagueiro 1, aquele que atua pelo lado direito, são Antônio Carlos, que chegou ao Botafogo em 2010, foi campeão carioca naquele ano, marcando inclusive gols decisivos naquela competição. Joel Carli, que ainda continua no Botafogo, é capitão e marcou o gol que levou à final do Campeonato Carioca do ano passado para os pênaltis. Bolívar, campeão carioca em 2013 e que levou o Botafogo para a Libertadores daquele ano. Jogou ainda no Alvinegro até 2014, quando foi demitido pelo ex-presidente Maurício Assunção. Esses são os 3 zagueiros pela direita que vão concorrer a uma vaga na seleção da década do Botafogo. Usando o mesmo critério, vamos aos zagueiros pela esquerda. Dória, jovem revelado pelo Botafogo, que teve a sua primeira oportunidade na equipe principal aos 18 anos de idade em 2002. Desde lá, ficou titular do Botafogo em 2012, 2013 e 2014, quando foi vendido para o Olympique de Marseille. O outro zagueiro que disputa com o jovem Dória esta vaga é outro jogador revelado pela base do Botafogo, Igor Rabelo, que assumiu a titularidade do Botafogo ainda na Copa Libertadores da América de 2017, ficando como zagueiro titular do Botafogo e também um zagueiro artilheiro até o final do ano passado, quando foi transferido para o Atlético Mineiro. Completando essa trinca de zagueiros pelo lado esquerdo, nós temos Gabriel, que jogou apenas uma temporada pelo Botafogo, mas caiu nas graças do torcedor glorioso. Ele é um zagueiro baixo, porém técnico, um dos que tem uma melhor saída de bola dos últimos anos. Então escolha um dos 3 para ser o zagueiro pela esquerda do Botafogo. Eu irei dividir esse time com volante, 2 meias armadores e 3 atacantes. Então vamos aos volantes que eu coloco para a disputa da seleção da década do Botafogo. Ayrton que jogou no Botafogo primeiro em 2014, chegou ali em 2014, meio contestado até mesmo pelo seu passado rubro-negro. Depois saiu e voltou em 2015. Em 2017, na Libertadores América, viveu o seu melhor momento, até a sua contusão, que acabou com sua passagem no Botafogo. Renato que chegou no Botafogo em 2011, recebeu a camisa de Gerson em sua apresentação, jogou mais de 100 partidas com a camisa do Glorioso. Era visto como um jogador que usava um terno nesta posição. Para finalizar a trinca que disputam o prêmio de melhor volante da década do Botafogo, tem o Gabriel, que começou muito bem no Alvinegro em 2012, 2013 ganhou mais personalidade naquele time do Alvinegro, que chegou à Libertadores, e em 2014 foi um jogador que se destacou naquela campanha pífia que levou o Alvinegro para o rebaixamento ao final daquela temporada. Mas o que acabou marcando muito foi a sua saída do Alvinegro pela justiça, e isso jogou praticamente à terra tudo aquilo que ele fez. Então escolha aí qual é o seu melhor volante. Armador 1. Felipe Gabriel chegou no Botafogo em 2012, sob desconfiança, já que ele era um jogador que não tinha questão física como seu melhor. Com Oswaldo de Oliveira, ele foi recuado e virou praticamente um segundo volante. E com isso, chegou à seleção brasileira. João Paulo chegou na equipe alvinegra em 2017, depois de um bom ano pelo Santa Cruz. É titular incontestável do Botafogo, inclusive tem algumas propostas para sair do Glorioso. Teve uma contusão gravíssima, quebrou a perna quando vivia seu melhor momento com a camisa gloriosa. O terceiro selecionado é Lodeiro, que fazia muitas vezes o papel de armador principal ou até mesmo um pouco mais recuado, sendo um segundo volante, um jogador ali mais de armação. Lodeiro chegou no Botafogo já como atleta de seleção uruguaia, foi destaque do Botafogo em 2013 na conquista do Campeonato Carioca e também foi um dos responsáveis pelo Alvinegro ir para a Libertadores daquele ano.
Agora aquele armador mais de chegada. O primeiro incontestável, Clarence Seedorf. Seedorf chegou em 2012 e foi o cara do Botafogo durante 2 temporadas. A temporada de 2012 e a temporada de 2013, melhor, durante uma temporada e meia, já que ele chegou ao Alvinegro no meio do ano de 2012. 2013 foi o cara que levou o Botafogo ao título carioca daquele ano e a vaga da Copa Libertadores. Saiu do Botafogo no começo de 2014 porque recebeu uma proposta para ser técnico do Milan. Michael Sewell viveu um grande momento na década passada, em 2009, quando chegou ao Botafogo, e a sua volta em 2010 ele estava brilhando até ter uma contusão seríssima no joelho. Voltou em 2011 e oscilava com boas e más partidas. O Camilo chegou no Botafogo em 2016 e mudou taticamente a equipe. Ele foi um dos responsáveis pela melhora daquele time com seus gols, com as suas jogadas, com as suas partidas. Em 2017, na Libertadores, já caiu um pouquinho de rendimento, mas continuou sendo titular daquela equipe. Saiu porque teve um desentendimento com o técnico à época, Jair Ventura. E pra gente finalizar, serão os atacantes. Não vou colocar jogadores de lado, jogadores de frente, centroavante. Vou colocar uma lista aqui pra vocês e desta vocês vão escolher 3 jogadores. Aqueles que você acha ali para montar o seu elenco e os mais votados farão parte aqui da seleção da década do Botafogo. Herrera chegou ao Botafogo em 2010 e de imediato foi campeão carioca. Com muita raça, com muita disposição. Foi um jogador que durante as suas temporadas, ele saiu do Botafogo em 2012, se teve muita entrega no Glorioso. O segundo é o Elkson. Chegou aqui para ser meia, mas foi adiantado com o Oswaldo de Oliveira em 2012 e virou meio que um homem-gol. Em 2011, ainda com Caio Júnior, era um jogador mais de meio campo. O terceiro é o Caio. Caio foi o talismã do título carioca de 2010. Depois disso, viveu altos e baixos com a camisa do Glorioso, até sair do Alvinegro em 2012 para alguns empréstimos, até ele ser vendido para o Internacional. Mais um jogador para a disputa aqui da seleção da década é Louco Abreu. Louco Abreu chegou no Botafogo em 2010, já caiu nas graças da torcida, principalmente com um gol de cavadinha contra o Flamengo. Louco Abreu é o artilheiro do Botafogo nesta década e talvez um dos grandes ídolos do Glorioso neste período. Rafael Marques é o jogador que também entra na disputa pela sua temporada de 2013. Ele terminando este ano como artilheiro do Botafogo na temporada, Rafael Marques é outro que faz parte da disputa para o grande jogador do Botafogo nessa década. Para a gente finalizar os atacantes, Vitinho surgiu como uma joia do Botafogo em 2012 e em 2013 estava arrebentando. Era talvez o condutor do Botafogo para uma vaga na Libertadores ou até mesmo o título. Vitinho é mais um que está aqui na disputa do atacante, do terceiro atacante ou do segundo atacante, do primeiro atacante da seleção do Botafogo na década. Os 3 mais votados farão parte aqui da seleção. O resultado sai no dia 31. E toda a seleção precisa de um comandante. E temos os 3 nomes. Jair Ventura, que algumas vezes havia sido interino, em 2016 assumiu o Botafogo ali à beira da zona do rebaixamento, à beira do precipício. Levou o Botafogo para a Libertadores da América e no outro ano conseguiu levar a equipe até as quartas de final da competição. A sua saída foi um pouco marcada pelas frases polêmicas, por exemplo, a do Everest. Nessa lista, ele é o único que não ganhou títulos com a camisa do Botafogo. Seu desempenho, principalmente na Copa Libertadores, o credenciou a estar aqui na disputa do melhor técnico da década do Botafogo. O segundo é Oswaldo de Oliveira, que chegou no Botafogo em 2012 e levou o Botafogo à final do Campeonato Carioca naquele ano. Já no Campeonato Brasileiro, não conseguiu um bom desempenho com um bom time que o Botafogo tinha à época, mas permaneceu, ficou em 2013 e neste Campeonato Carioca do ano seguinte, levou o Botafogo ao título carioca. E depois levou a equipe, mesmo com todos os problemas, à Copa Libertadores daquele ano. Oswaldo de Oliveira é o segundo técnico aqui que está na disputa do melhor técnico do Botafogo da década. E para fechar, Joel Santana. Joel Santana chegou ali como bombeiro do Botafogo em 2010 e levou a equipe carioca ao título do estadual daquele ano. Depois do Campeonato Brasileiro, o Botafogo fazia uma grandíssima competição, tinha tudo até mesmo para conseguir uma vaga na Libertadores daquele ano. Porém, várias contusões, elas deixaram o time do Botafogo totalmente fora ali da briga por algo mais
sério na competição nacional. Joel Santana acabou saindo do Botafogo na temporada seguinte, já que não conseguia dar mais tanto ritmo ao time alvinegro. Esses são os 3 técnicos que disputam a vaga de melhor técnico do Botafogo na década. Escolha o seu. É isso aí, espero que vocês tenham gostado aqui da escolha da seleção da década. Se vocês gostaram, deixa o like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp favorito. Porque eu quero saber de vocês que vão me ajudar para o resultado sair aqui no dia 31 de dezembro, aqui no canal do TF, qual foi a seleção da década. E com certeza eu vou trazer aqui o resultado certinho para vocês entenderem como funciona. Lembrando que um voto para a galera do Apoia-se, um voto aqui para os comentários do YouTube, um voto para o Instagram, um voto para o Twitter e um voto para os jornalistas. Os que forem mais votados estarão aqui disputando este prêmio com vocês. O Rocher, o conteúdo do canal do TF é bom, tamo junto, aquele abraço, fui! E mais tarde tem outro vídeo aqui no canal do TF, porque sempre tem vídeo aqui no canal do TF, tem live aqui no canal do TF, tem tudo aqui no canal do TF. Tamo junto, aquele abraço e até a próxima.